Oi, boa tarde. Estamos juntos nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, e estes são os nossos destaques. São Paulo vai vacinar contra a Covid pessoas em situação de rua. Minas Gerais suspende ponto facultativo no Carnaval para conter a pandemia. A aprovação do projeto que garante autonomia para o Banco Central. Os jogos do Brasileirão que levaram o Vasco de volta à zona do rebaixamento. E o homem que foi cavar um buraco na areia de Copacabana e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Repórter Brasil Tarde está no ar. A Prefeitura de São Paulo antecipou para hoje o início da vacinação contra a Covid para idosos a partir de 85 anos. Enquanto o público-alvo da imunização é ampliado, o governo deve endurecer as regras para quem tentar furar a fila. O repórter Pablo Mundim traz ao vivo os detalhes para a gente. Pablo, boa tarde. Olá, Braga, boa tarde a todos. Voltamos ao estádio do Pacaembu, um dos 5 postos de vacinação drive-thru instalados aqui na cidade de São Paulo. Em uma nova etapa da campanha de imunização aqui em São Paulo, idosos entre 85 e 89 anos estão sendo vacinados sem precisar descer do carro. Nem a chuva forte que caiu há pouco aqui na cidade interrompeu a vacinação. O Alexandre Delô vai mostrar pra gente, ó. Inclusive nessa hora tem uma fila enorme, porque o carro chega pela Praça Charles Miller, o motorista passa pelaquela tenda onde ele apresenta toda a documentação. Evidente que quem tem direito a ser vacinado precisa fazer um pré-cadastro. E aí, depois de apresentar os documentos, o carro vem para essa parte da cobertura do estádio do Pacaembu, onde os profissionais de saúde vacinam os idosos. Todo esse processo da tenda até essa parte leva, em média, 15 minutos. E o atendimento acontece das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Outros municípios do estado de São Paulo também já estão vacinando o público com mais de 85 anos, como Santos, Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Amanhã, a vacina para esse público também vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado. Também começa a imunização das 2.200 pessoas em situação de rua aqui de São Paulo, com 60 anos ou mais. E nessa sexta-feira, a aplicação da segunda dose para aqueles que já foram imunizados em janeiro. Para garantir a aplicação da vacina, ontem à noite foi aprovado uma proposta de lei estadual que prevê multa de até R$100 mil para a aplicação de vacina em pessoas fora do grupo prioritário, aqueles famosos fura-fila. A punição vale para todos os envolvidos. A proposta de lei segue agora para a sanção. Braga. Muitas cidades do país não vão ter ponto facultativo no Carnaval. Isso para evitar as aglomerações e festas. Em Minas Gerais, para garantir a segurança sanitária, autoridades anunciaram como vai ser o trabalho de fiscalização. Reportagem Rede Minas. As aglomerações neste ano, só nas imagens de arquivo. A folia ficou mesmo para 2022. Já no início deste mês, o governo do estado suspendeu o ponto facultativo de servidores e recomendou que as prefeituras tomassem medidas contra a realização de eventos para evitar a aceleração da Covid-19 em Minas. Agora, fica o pedido também para a população. Não queremos que o mineiro se exponha desnecessariamente a riscos. Nós tivemos um mês de janeiro que, em termos de novos casos de pandemia e de óbito, superou qualquer expectativa. Todos os parques estaduais estarão fechados. Além disso, a polícia está de olho nas festas clandestinas, já que nenhum evento será autorizado pelas forças de segurança. Os militares contam com a ajuda da população pelo 190, mas também estarão de olho nas redes sociais. Para que a operação dê certo, todo efetivo estará nas ruas, sem férias nem folgas. Os balneários, como Scarpas do Lago, também chamam a atenção neste período. Por isso, mais de 4.000 integrantes do Corpo de Bombeiros vão atuar em conjunto com a polícia e com as forças de segurança municipais. Durante todo o período, o Corpo de Bombeiros vai estar com 4.000 homens lançados para poder evitar a aglomeração em todos os locais.
Da mesma forma, nós teremos mais de 420 viaturas todos os dias para reforçar todos esses pontos. O projeto que prevê a autonomia do Banco Central foi aprovado ontem à noite na Câmara dos Deputados. O texto já tinha sido aprovado pelos senadores e agora segue para a avaliação do presidente da República. A reportagem mostra o que muda. Os deputados rejeitaram todos os destaques que pretendiam fazer mudanças no texto base da proposta. O projeto foi aprovado por 339 votos a favor e 114 contra, e agora segue para a sanção presidencial. O principal objetivo da medida é garantir que o Banco Central tenha uma gestão ainda mais técnica e não sofra interferências políticas. De acordo com o texto, o banco deixará de ser vinculado ao Ministério da Economia. O presidente da República só poderá indicar um novo presidente da instituição no 3º ano de governo. Essa indicação continuará a passar por sabatina no Senado Federal. Os mandatos do presidente e dos diretores serão de 4 anos, com possibilidade de uma recondução. Os ocupantes desses cargos não poderão ser demitidos pelo Poder Executivo. Em caso de irregularidades, os desligamentos serão feitos pelo Senado Federal. O relator do projeto, deputado Silvio Costa Filho, disse que com a autonomia do BC, a avaliação do país lá fora será positiva. É um tema que está na ordem do dia do Brasil, que está na ordem do dia da agenda mundial e é fundamental, que vai dar ao Brasil um novo padrão de governança monetária, que vai dar um sinal muito importante ao mercado internacional, fazendo com que o Brasil possa melhorar a sua imagem internacional. Já os parlamentares da oposição avaliaram que a proposta não conseguirá evitar as pressões político-partidárias na instituição. Em hipótese alguma, será o Estado, o gestor de um Banco Central com mandato sem ambiente de pressão política, porque o presidente da República, quando indica um Banco Central para gerir a política monetária, está exposto à pressão política. Em nota, o Banco Central informou que a autonomia trará uma maior confiança de que o BC será capaz de cumprir seus objetivos, facilitando assim a obtenção de inflação baixa, menores riscos e maior estabilidade monetária e financeira ao país. O Ministério da Infraestrutura assinou 4 contratos com empresas privadas para a exploração de terminais fluviais de carga no Pará. As instalações estão localizadas nos municípios de Rurópolis, Itaiatuba e Santarém. A iniciativa vai garantir quase 620 milhões de reais em investimentos para o norte do país. Ao todo, foram assinados 4 contratos de adesão de terminais de uso privado no estado do Pará. Eles fazem parte do chamado Arco Norte, considerado o segundo maior corredor de saída de grãos exportados pelo Brasil. A gente percebe a confiança que existe no nosso país, a vontade de investir, esse interesse em empreender naquela região, principalmente com terminais portuários, mostra que nós estamos no caminho correto. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, passam pelo Arco Norte 30% do milho e da soja exportados pelo país. Com os novos contratos, a expectativa do governo é ampliar ainda mais essa capacidade de escoamento. A gente sabe que nas outras regiões do Brasil há uma situação de mais conforto do ponto de vista logístico, mas no norte do país especialmente há um gap grande que precisa, e tem sido coberto com esse arrojo, com essa postura empreendedora, O presidente Jair Bolsonaro e vários ministros estiveram hoje em Alcântara, no Maranhão, para a entrega de títulos de propriedade rural. As famílias esperavam esse documento desde a década de 80. De Brasília, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde. Olá, Braga, boa tarde. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, 60 famílias receberam hoje, pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro, títulos de propriedade
lá em Alcântara. A cerimônia que ocorreu pela manhã em Alcântara, a cidade fica a 40 quilômetros de São Luís, contou também com a presença de ministros como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O evento simboliza a garantia do início das indenizações das benfeitorias realizadas pelas famílias que hoje moram nas agrovilas, que foram estabelecidas no entorno do centro de lançamento de Alcântara, honrando, como você falou, um passivo antigo. Isso porque o centro de lançamento foi inaugurado em 1983 e o município de Alcântara foi escolhido por conta do posicionamento próximo à linha do Equador e da estabilidade geológica e climática, o que favorecem as atividades de lançamento de foguetes e tornam o centro brasileiro o mais bem localizado do mundo. Mas para a implantação desse projeto do CLA, foi necessário desapropriar uma área de mais de 62 mil hectares e as famílias que moravam nessas áreas, então, foram realocadas para essas agrovilas e são elas que recebem hoje esses títulos de propriedade. Cada uma das 60 famílias receberam hoje 2 títulos, um de gleba rural e outro de propriedade urbana. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância dessas entregas. Vamos assistir. Como é que nós combatemos a invasão de terra? Que todo mundo que tem uma propriedade não quer que ela seja invadida? No caso específico, no dia de hoje, concedendo o título de propriedade àqueles que têm posse. Não adianta você fazer um plano de reforma agrária e não dar um papel no final. E a Polícia Federal fez hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. 15 policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Pindamonhangaba, no interior. Um dos alvos assinou um falso contrato de consultoria com um representante de um estaleiro estrangeiro. De acordo com a Polícia Federal, o mesmo representante já tinha repassado dinheiro ilicitamente para agentes públicos e publicitários de políticos. Ao todo, foram bloqueados R$ 5.200.000, correspondentes aos prejuízos identificados pela Força Tarefa. O investigado vai responder por lavagem de dinheiro e corrupção, entre outros crimes. E o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai ganhar uma área de escape com blocos de concreto que se deformam caso uma aeronave ultrapasse o limite final da pista. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros, participaram hoje da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a realização dessas obras. Congonhas, que é o segundo aeroporto com maior fluxo de passageiros do país, vai ser o primeiro da América Latina a contar com esse tipo de tecnologia, que vai garantir maior segurança na pista. 3 pessoas foram resgatadas de uma ilha deserta pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, depois de passar 33 dias sobrevivendo, principalmente comendo coco. As imagens divulgadas são do momento em que a equipe da Guarda Costeira jogava água, comida e um rádio antes de se prepararem para o resgate. 2 homens e uma mulher foram identificados como cubanos que naufragaram tentando fazer a travessia até a Flórida, nos Estados Unidos. Por 33 dias, eles se alimentaram de coco, conchas e até ratos. A Guarda Costeira afirma que nunca soube de um caso em que migrantes tenham sobrevivido por tanto tempo nessa região. Eles foram levados para um hospital na Flórida. O Brasil nas discussões internacionais sobre a Antártida, as belas imagens do frio extremo no hemisfério norte e os gols do Brasileirão. A gente confere em 2 minutos, é rapidinho. Até já. Depois de denúncias de machismo e sexismo, o presidente do Comitê Organização das Olimpíadas de Tóquio, Yoshiro Mori, vai renunciar. A informação foi divulgada pelo jornal Japan Times. De acordo com o Japan Times, o ex-primeiro-ministro, de 83 anos, estaria planejando renunciar ao cargo de presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas, numa reunião com o Conselho do Comitê agora sexta-feira. Entre as gafes que marcaram a gestão, Mori disse na semana passada que o atraso nas reuniões era culpa da presença de mulheres, porque elas falam demais.
A notícia foi bem vista pelos japoneses. Essa moradora de Tóquio diz que é a coisa certa a se fazer, já que as falas de Mori foram constrangedoras para o Japão. Essa outra mulher diz que Mori deveria ter renunciado assim que pediu desculpas e deveria ter se importado mais com a imagem que estava passando do Japão ao exterior. Quem deve substituí-lo é Saburo Kawabushi, ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol e responsável pela Vila Olímpica. No auge do inverno, o hemisfério norte vive recordes de temperaturas que rendem belas imagens. As temperaturas congelantes ainda surpreendem os moradores do Reino Unido. A Escócia registrou 23 graus negativos durante a noite, a temperatura mais baixa no país em 26 anos. O Reino Unido emitiu alertas à população quanto às condições das ruas, congeladas e perigosas, o que deve persistir até o fim da semana. Na Rússia, onde o inverno não é novidade, as belas imagens ficam por conta dos helicópteros tentando pousar no Kremlin, sede do governo, e levantando uma nuvem de neve. Já nesta cidade de gelo, que mais parece cenário de filme, foi construído em Harbin, na China. O tradicional festival de gelo, que marca o Ano Novo Chinês na cidade, está fechado para turistas este ano, por causa da pandemia do coronavírus. Mas os artistas quiseram presentear os moradores da cidade, mantendo as esculturas. E não podia faltar a representação do touro, animal que simboliza o novo ano no calendário lunar. E por falar em gelo, o Brasil agora tem o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA. Ele vai reunir informações técnicas para a atuação do Programa Antártico Brasileiro e facilitar a participação do país em discussões internacionais. São 14 milhões de quilômetros quadrados. É aqui no continente gelado onde estão as maiores reservas de gás natural e 70% da água doce do planeta. E este ano o Brasil completa 40 anos de atividades ininterruptas na Antártica. São 4 décadas dedicadas a pesquisas, como a do projeto BrioAntar, da Universidade de Brasília, que estuda o DNA das plantas que ocorrem na Antártica. Este ano, por causa da pandemia, não houve a tradicional expedição para lá, mas os estudos não pararam nas universidades, nos laboratórios e centros de pesquisa. Usar o DNA da planta é fundamental para a gente entender a verdadeira natureza dessas plantas, de onde elas vêm, como elas se desenvolvem e por quê. Isso é fundamental para a gente entender como é que a Antártica é colonizada, como é que ela é ocupada pelas plantas. E a contribuição do Brasil para o futuro do continente antártico vai além. O país é um dos 29 membros consultivos do Tratado Antártico. Esse grupo pequeno ajuda a decidir o destino desse continente a partir da ciência em projetos importantes para o planeta. Agora, com a reativação do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA, o protagonismo brasileiro na produção científica é reforçado. O comitê vai organizar a Comunidade Antártica Nacional de forma a otimizar a participação do Brasil nos fóruns internacionais de pesquisa antártica, além de obter informações e subsídios técnicos para a atuação do Programa Antártico Brasileiro. Vai dar ao país não só o conhecimento melhor a respeito das condições da Antártica, da biodiversidade, do que a gente pode trazer de lá desse conhecimento para ser aplicado, por exemplo, em medicamentos para o câncer, até também o conhecimento da meteorologia, que vai ajudar a agricultura e tantas outras áreas. Do gelo para a praia. Olha esse flagrante. Em Copacabana, aqui no Rio, bombeiros resgataram um homem que acabou soterrado enquanto cavava um poço. Joaquim Marinho, de 32 anos, trabalha como barraqueiro nas areias da praia e queria construir um poço artesiano no local. Por causa da umidade, ele ficou parcialmente soterrado e não conseguiu sair. Os bombeiros cavaram e conseguiram fazer o resgate. Ele está bem. A gente termina agora o Repórter Brasil Tarde. Outras notícias logo mais às 7 da noite no Repórter Brasil. Tenham todos uma excelente tarde. A gente se encontra aqui amanhã a partir das 2h30. Até lá. Tchau.